Mas, sem mais delongas, vamos começar pelo começo. Vão ser 500 anos que eu vou cobrir aqui de ficção científica nas Ilhas Britânicas, né? Então, se liga. Para começar pelo começo. Seguinte, quando a gente está falando de ficção científica, é lógico que tem que ter um elemento, tem que ter um contexto de ciência aí nesse meio, né? Afinal de contas, a gente sempre associa ficção científica com narrativas que têm a ciência como uma das motivadoras, uma das propulsoras do enredo. Por isso que, falando do contexto apenas das Ilhas Britânicas, a gente vai ver que é na época dos descobrimentos, é durante o Renascimento, ou seja, no finalzinho do século XV, comecinho do século XVI, que a gente vai ter as primeiras manifestações da ficção científica nas Ilhas Britânicas, do que viria a tomar forma como ficção científica, que é essa influência da obra Utopia de Thomas More, né? A Utopia, a obra de 1516, que está profundamente atrelada a esse momento aí de descobrimentos. Por quê? Porque durante os descobrimentos, gente, foi diretamente uma consequência de todo o desenvolvimento de um racionalismo, de um pensamento racionalista. Então a bússola, o astrolábio, foram invenções que foram colocadas em prática para levar o homem europeu para além dos seus limites conhecidos. Limites esses que por muito tempo ele teve que suportar, ou seja, ele teve que lidar com todo aquele imaginário que ele herdou do mundo grego, de que os mares eram cobertos por criaturas fantásticas, de cíclopes, de sereias, de tritões, e de que quando chegasse no final, no limite do horizonte, ali o mar acabava ali, é uma cachoeira que acabava, era a ideia da terra plana, né? É gozado que o mundo passa, mas algumas ideias acabam que vão voltando, né? Em vez da humanidade avançar, a humanidade retrocede. Mas, para não falar aqui, para não entrar em mais polêmicas, lembrar dessas questões, de que desse contexto aí de descobrimentos, foi também o que? Foi uma revitalização de ideias clássicas. E eu já falei isso aqui quando eu falei fiz aquele mini curso sobre distopias. Depois você olha aí a live fantástica que eu fiz só sobre distopia, que a utopia nasce lá no mundo grego, lá com Platão, a República de Platão. E essa ideia da aplicação do racionalismo na sociedade foi voltar com força durante o Renascimento, final do século XV, começo do século XVI, quando, mais uma vez, os grandes pensadores europeus foram buscar, lá na antiguidade, referências racionalistas para ser aplicadas na Europa, né? Tirar um pouco o foco da religião e focar na razão. E é nesse contexto que acaba nascendo a utopia de Thomas More. Utopia essa que a própria palavra, como eu já expliquei na live sobre distopia, já carrega toda essa questão do mundo grego, né? Utopia, cuja palavra é formada pela partícula u, ou seja, é o não, e o topos, que é o lugar em grego. Então, você juntando uma coisa na outra, a utopia é o não lugar, o lugar que não existe, o lugar que só existe no campo das ideias. Então, é muito interessante a gente perceber que essa utopia mesmo aí, gente, ela é produto direto dos grandes descobrimentos, né, da era dos mares, que a gente aprende na escola, com Vasco da Gama, com Cristóvão Colombo, com Pedro Álvares Cabral, ou seja, quando os homens se lançaram aos mares, desvendando terras desconhecidas. E não é à toa que o herói da utopia, a utopia de Thomas More, apesar de ter sido escrita por inglês, o herói da utopia de Thomas More é um português, um navegador português de nome Rafael, o que acaba refletindo, isso refletiu o quê? A dominação, a hegemonia de Portugal e Espanha na época dos mares, né? Então não é à toa que o herói da utopia é um português que sofre naufrágio e vai parar nessa ilha paradisíaca, uma ilha que
não tinha desigualdade social, não tinha crime, onde as pessoas recebiam cada um trabalhava e recebia pelo que ela merecia. Ou seja, o Thomas More escreveu isso. Nossa senhora, nossa, aqui tá, as notificações estão chegando aqui. A Utopia de Thomas More, ela foi escrita como o quê? Como uma crítica à Inglaterra do tempo dele. Porque na época da Inglaterra do Thomas More, isso é uma realidade que a gente conhece muito bem no Brasil, era uma terra, um país soterrado na corrupção. Era a época do rei Henrique VIII, que foi o pai da Elizabeth I, não é da Elizabeth II não, apesar que essa Elizabeth II praticamente é uma Highlander, mas não é essa daí não, é a primeira, Elizabeth I, que o pai dela é um rei que acabou chafurdando a Inglaterra no meio da corrupção, e o Thomas More, que era conselheiro do homem, era conselheiro do rei, resolveu escrever a Utopia. Quer saber? Vou escrever um livro de uma ilha, de um país em uma ilha que é perfeita, para que sirva de espelho para minha Inglaterra. Então, mais uma vez, a gente volta aí naquele esquema que eu já falei para vocês, da influência da ilha. A ilha como fomentadora de narrativas fantásticas. Já fiz vídeo disso aqui no Fantástico Cursos sobre a ilha. Tá aí na descrição do vídeo. Sim, decifrando símbolos a ilha. Ilha essa que sempre foi simbolicamente carregada de um elemento de pureza em relação ao continente. A ilha é cercada de água. Qual é a definição de ilha? Porção de terra cercada de água por todos os lados. E a água é um elemento purificador. Então a ilha é uma porção de terra que não está maculada pelo continente. E isso é muito poderoso, é uma ideia muito poderosa e que o Thomas More usou para situar então o país perfeito dele dentro de uma ilha. E não preciso dizer, né, uma coisa que é interessante falar é que a influência da ilha perdura até hoje. E muito disso porque a obra do Thomas More, o Utopia, de 1516, acabou, gente, gerando uma sequência de imitadores. Foi um dos primeiros best-sellers da literatura europeia, junto com a Bíblia e também o livro Morte d'Arthur, do Thomas Malory. Mas a Utopia do Thomas More acabou gerando assim uma receita, uma fórmula, coisa que a gente vê até hoje, né? Quantas obras você não vê que faz sucesso, quantos filmes, e vai aparecendo uma opção de imitador no meio do caminho, né? Então, no caso do Thomas More, a gente vai observar justamente esse caso daí da ilha. E aí, no caso, o que a gente vai ver? Vai ver que esse desenvolvimento acabou gerando várias imitações. Temos o Nova Atlântida, do Francis Bacon, temos o Campanella com a Cidade do Sol, e vários outros. O Robinson Crusoe, também, do Dane Defoe, mais para frente, que vai mostrar essa questão do homem que ele fica numa ilha, fica sozinho, e ele tem que entrar em contato com ele mesmo. Então essa ilha sempre é um elemento que faz o homem entrar em contato com ele. Mas nesse caso aqui, o que a Utopia estabeleceu, lembrar que se hoje a gente considera essa tradição das distopias, que eu vou falar aqui também, né, já que a distopia, as grandes distopias clássicas nascem na cultura britânica, então a gente vai ver esse ponto. Ué, caiu? Caí ou não? Tô na área? Caí, gente? Fala pra mim aí. Tô aqui ainda? Deu pra mim aqui que eu tinha caído. Tô me ouvindo? Beleza? Tô aí ainda? Falem pra mim se estão me ouvindo tudo direitinho. Me deu um pico aqui. Pensei que eu tinha caído, saído fora. Dá pra te ouvir. Ah, então tá beleza. Então eu pensei que deu um pig-pack aqui. Pensei que tinha caído. Bom, então, joia. Falei aqui da utopia que é o nascedouro desse elemento do contato do homem com ele mesmo,
e aí que nasce o primeiro momento, já que a ciência nasce aqui, a ciência nasce no Renascimento, esse conceito de ciência vem a calhar que ela se alinha com o surgimento da distopia. Outro momento chave também, que aí vale a pena, é um período muito interessante, que foi do século XVIII, que aqui quando a gente começa a surgir o famoso século das luzes, né? Que a gente aprende na escola como iluminismo, né? a era da razão. E é muito interessante aqui, gente, porque aqui que a ciência ela chega num ponto tal de que filósofos argumentam até que Deus está morto, já que é nesse momento que o homem começa a desvendar os segredos da natureza, como a imagem que vocês estão vendo aí, onde nós temos as primeiras experiências com a eletricidade, e também uma coisa que é muito significativa, a invenção da vacina. Esse quadro aí de 1802 é muito representativo, porque a vacina nasce no século XVIII, e a vacina foi a primeira invenção do homem a alterar o curso da natureza. Então foi uma polêmica muito grande na época, porque até então as doenças eram vistas como uma manifestação de Deus. Ou seja, se você ficava doente, cabia você também, se Deus queria te curar, você ia ficar bom. Se não, tu se lascava e morria. Mas a vacina foi a primeira intervenção do homem no curso da natureza. E por isso mesmo ela foi vista com muita desconfiança. Lembrar que vacina vem de vaca, né? Porque o inventor da vacina, o escocês Edward Jenner, ele usou a pústula da vaca para poder desenvolver uma contramedida à questão da varíola. E a partir dali, ele aplicando aquela substância, ele conseguiu deter. E as desconfianças foram tremendas. Aqui nesse quadro você consegue ver. Você está vendo que as pessoas aí, ó, tem um boi nascendo no nariz de um, tem um boizinho nascendo da boca da mulher ali. Então tem pessoas que tomam vacina e começa a aparecer partes de vaca, rabo de boi. Então isso mostra muito bem o preconceito da época, a falta de noção das pessoas de que a vacina poderia ajudar as vidas delas. Elas viam com muita desconfiança, principalmente as massas, de que viam isso aí como uma intervenção no plano de Deus. Mas a vacina foi um símbolo desse período de iluminismo, por mostrar essa questão da interferência do homem. No século XVIII também nasce o Google, do século XVIII, que foi a enciclopédia. A enciclopédia de Diderot e d'Alembert nasce aí foi a coletânea, tinha tanta coisa sendo pesquisada durante o século XVIII que se fez necessário reunir todo o conhecimento da época ali em uma publicação que foi a enciclopédia. Então isso é muito interessante, essa época, porque é muito comum você ver as damas das cortes lendo nos jardins tratados sobre borboletas, sobre lepidópteros. Então a ciência era uma coisa assim que estava na moda falar de ciência. Nesse período que nascem as associações científicas na Inglaterra e na França. Então é um período muito rico. E é nesse contexto aí que eu falei na época da fantasia, na live da fantasia, que surge as Viagens de Gulliver. Viagem de Gulliver, que ela tanto se coloca como na tradição da fantasia, como eu falei na última live, como também na da ficção científica, né? Aí, mais uma vez a gente tem aí um náufrago que chega em uma ilha, que mostra essa recorrência disso, né? Do símbolo da ilha. Mas o que é interessante para a gente aqui enquanto ficção científica é a quarta viagem do Gulliver, que é essa daí que vocês estão vendo, quando o Gulliver ele avista no céu a ilha flutuante de Laputa. O nome é esquisito, mas é isso aí mesmo, a ilha flutuante de Laputa. Laputa, que é uma ilha mantida suspensa do chão por magnetismo. Então você vê, gente, olha a ideia no pleno século XVIII. Então você já imagina uma ilha que é mantida artificialmente suspensa pelo uso do magnetismo. Século XVIII, hein?
Então isso aí antecipa várias coisas aí de satélites artificiais. Estou passando aqui umas imagens para vocês verem aí a ilha flutuante de Laputa, a ilha voadora, né? E o que acontece? Qual é a importância dessa ilha aqui para a nossa discussão de ficção científica? O Gulliver, ele está lá e ele vê a ilha chegando. Quem que mora nessa ilha flutuante de Laputa? São matemáticos. São matemáticos que habitam aquela ilha e eles ficam o dia inteiro fazendo cálculos matemáticos que, na verdade, não vão ter utilidade nenhuma. Então isso é muito legal, porque o autor de Viagem de Gulliver, que é o Jonathan Swift, um irlandês muito ácido nas suas críticas, ele queria criticar, era justamente disso. É uma ciência, a obra Os Viagens de Gulliver é de 1726, uma ciência que na verdade não tem benefício prático para a humanidade. Então, ou se você tem vários matemáticos que ficam ali fazendo conta, e cadê o benefício? Cadê a solução para os problemas da humanidade? Foi depois até da Viagem de Gulliver que apareceu a vacina do Edward Jenner, mostrando uma aplicabilidade da ciência naquele contexto dali, né? Então, a Ilha Flutuante de Laputa, do Gulliver, das Viagens de Gulliver, é uma das marcas dessa crítica à ciência. E a ficção científica, isso é muito importante a gente destacar desde já, ficção científica, gente, nunca foi, o objetivo da ficção científica, da boa ficção científica, nunca foi de prever coisas, prever os gadgets, prever as inovações. Quando eu falo prever, é no sentido de dizer que a gente vai ter carro voador, que a gente vai ter pistola de raio, que a gente vai ter teletransporte. A ficção científica boa sempre foi para, a partir da observação da ciência no presente, observar como ela pode ser aplicada, como ela pode mudar a sociedade para o bem ou para o mal, num contexto para o futuro. Então, isso já está presente aí na Viagem de Gulliver. Tanto que alguns críticos, como King James, coloca o Viagem de Gulliver, de Jonathan Swift, como uma das precursoras da ficção científica, né? Por conta dessa utilização, desse questionamento do lugar da ciência. Beleza? Perguntas? Vocês estão tão quietinhos aí no bate-papo. Estou vendo a André Maria falando aqui. Deixa eu botar até aqui vocês no meu rosto. Botar a galera aqui na minha cara aqui. Cadê o povo? Cadê o pessoal? Botar aqui no meu rosto. Olha aí, Alessandra, sim, estou te ouvindo, estamos ouvindo. E a live, professor. Depois de praticamente meio milênio de repressão da Inquisição, nada mais justo que uma efervescência cultural para comemorar. Exatamente, né, Maria? O homem, a vida segue para frente, né? Gente, vai colocando aí suas perguntas, que eu saí do século XVIII, estou chegando aqui num dos grandes momentos. Tá aparecendo, Raquel? Tu tá viva aqui? Tá fantasminha não? Tá Gasparzinho não? Tô te vendo. Tá aparecendo. Olha, tô aí no chat aí também, Dona Raquel. Então, chegamos aqui no século XIX. Século XIX... Aqui que o bicho pegou. Aqui o bicho pegou geral. O século XIX, gente, foi quando a Inglaterra... Isso é muito interessante, porque a Inglaterra, as Ilhas Britânicas, teve papel-chave no desenvolvimento da ficção científica, muito porque a Revolução Industrial... Lembra da Revolução Industrial na escola? A Revolução Industrial, ela teve como base... Ela nasceu na Inglaterra. Nasceu ali e se desenvolveu. Então esse foi o momento, já desde o finalzinho do século XVIII, comecinho do XIX, quando a ficção científica ela começou as máquinas começaram, por exemplo, a tomar o lugar das pessoas no campo. Então, o que acontece? Não tem emprego para as pessoas no campo, elas vão para a cidade não tem condições de absorver todo mundo, e aí começam os problemas sociais. E aí é na Revolução Industrial que nós temos o inchaço, o surgimento das fábricas, né? Surgimento da luz elétrica, as fábricas, as máquinas que começam também tem um lado tanto positivo quanto negativo. E é nesse campo aí que a gente chega numa conhecida aqui de vocês aqui do canal Fantástico Cursos. Beber uma água aqui.
que é a dona Mary Shelley. Então a Mary Shelley com o Frankenstein já é essa percepção que a Mary Shelley está falando lá no iniciozinho do século XVIII, lá em 1818, que é quando o Frankenstein é publicado, que é o seguinte: olha esses negócios aí, gente, olha esses produtos da ciência, preste atenção que senão vai dar ruim, vai dar merda isso daí. Então a Mary Shelley já tinha avisado por meio do Victor Frankenstein, do jovem que, com a sede de saber da época, da sede de saber, decide ultrapassar os limites do conhecido, os limites do proibido, e acaba gerando uma criatura, um produto do racionalismo, uma criatura de Frankenstein, que nem sequer recebeu o nome. Ela é produto da ciência, ela é produto do racionalismo, e ela se volta contra o seu criador. Então é isso que a Mary Shelley está falando. Mary Shelley, filha de um político anarquista, filha de uma ativista política, ativista feminista. Lógico que foi sempre uma crítica a qualquer diminuição do ser humano. E é isso que está muito bem presente no Frankenstein, na obra dela, né? E é disso que a gente vai ver. A Mary Shelley, lá no iniciozinho do século XIX, deu a dica: olha, a ciência vai dar ruim. Ciência vai dar ruim, vocês prestem atenção nisso, porque senão vai dar problema. Antes de até te falar mais, lembrar também, né, já que estou falando de ficção científica, Frankenstein é a primeira ficção científica. Eu vou voltar até a falar disso na live sobre o gótico. Mas também a Mary Shelley é precursora na ficção científica. Ela foi a primeira a escrever um romance que mostra a humanidade sumindo por conta de uma epidemia. Então a ficção científica inglesa também é precursora nesse ponto, de mostrar a humanidade sofrendo os efeitos de uma epidemia, coisa que hoje a gente vê aí direto no cinema com o Resident Evil da vida, né? E os apocalipses zumbi. No caso, também, como eu estava falando, ninguém deu ouvido a Dona Mary Shelley lá no início do século XIX, de que a ciência ia se voltar contra o homem. Ninguém prestou atenção na mocinha, deu ruim. Aí chegamos então na Londres vitoriana. Londres vitoriana, a Londres de Jack Stripador, a Londres das explorações criminais de Sherlock Holmes. Essa Londres que vocês estão vendo aí na imagem, que é negra pela fuligem das fábricas. É uma Londres que respira ciência. É a Londres que é a capital do Império Britânico. Essa é a época em que era muito comum nas ruas de Londres se falar: o sol nunca se põe no Império Britânico. Por quê? Porque toda vez que o sol estava se pondo em algum lugar dominado pela Inglaterra, estava nascendo o dia lá em outra parte do mundo que era dominado pela Inglaterra. Então é muito comum se falar isso, uma coisa de orgulho inglês: o sol nunca se põe no Império Britânico. E aí, é nesse contexto aí que a gente vai ter a presença de um dos pais da ficção científica, o pai inglês da ficção científica, que é o senhor H.G. Wells. H.G. Wells, quem acompanha Fantástico certamente já ouviu, lembra de H.G. Wells, né? O pai de tantas obras, de tantas temáticas da ficção científica, como O Homem Invisível, obra de 1897, A Guerra dos Mundos, de 1899, A Máquina do Tempo, de 1895, e tantas outras. Então, H.G. Wells ele é considerado o pai inglês da ficção científica, porque na França tivemos também o Júlio Verne, né? Então a ficção científica, como eu costumo falar, é um gênero que ela tem uma mãe, a Mary Shelley, e dois pais, que são o Júlio Verne e o H.G. Wells. E o que o H.G. Wells fazia ali, gente, nas obras dele, era uma função de um jornalista escritor, de explicar o potencial das máquinas, o potencial do contexto científico para a Inglaterra vitoriana. Então, tanto que os heróis do H.G. Wells sempre são sempre membros dessa classe média. Sempre é cientista, sempre é professor, sempre é o povo que está ali, jornalista, sempre é o povo que está ali
criando as inovações para a sociedade vitoriana. No caso dessas obras aqui, deixa eu até botar daqui, grandes clássicos da H.G. Wells, como Os Primeiros Homens na Lua, também, Romance de 1901, que é muito interessante, inclusive, também porque ele dialoga bastante com Da Terra à Lua, do Júlio Verne, e também o Guerra dos Mundos, que foi a primeira obra a mostrar uma invasão alienígena com alienígenas agressivos, ou seja, a primeira obra em que, uma precursora do Independence Day da vida, em que você tem alienígenas que vêm à Terra em forma bélica. Então foi um romance que muito se alinha com a época. É uma ficção científica que também nasce no contexto inglês, porque o que H.G. Wells queria escrever, por exemplo, na Guerra dos Mundos, era criticar a maneira como a Inglaterra tratava as suas colônias. Então, como é que a Inglaterra trata, por exemplo, as tribos africanas lá nos domínios dela da África? Então, como é que seria, como os ingleses se sentiriam se fossem tratados da mesma maneira que o inglês trata o nativo? Da mesma maneira que o inglês trata, por exemplo, um palestino, ou trata um egípcio, ou tratava um indiano. Então vamos reverter o jogo. Então, e é isso que ele apresenta no Guerra dos Mundos. É justamente essa discussão, desse deslocamento do lugar do inglês, né? Então você está vendo que é por conta desse domínio britânico que acaba fomentando esse tipo de narrativa. Então por isso que a Inglaterra, a cultura inglesa, teve tanta importância no desenvolvimento dessas narrativas. Outra também, A Máquina do Tempo, que é uma obra que o H.G. Wells escreveu também para criticar os rumos da sociedade inglesa, respondendo até a pergunta do Adriano Rui aí, ó. Professor, os romances de H.G. Wells é uma crítica à sociedade inglesa? Sim, Adriano. Ora críticas, ora também fornecendo possíveis soluções para esses problemas. No caso aí, até que a gente está falando da Máquina do Tempo, como vocês bem sabem, na Máquina do Tempo, nós temos o Viajante do Tempo, o personagem não tem nome, ele vai até um futuro, lá no século 8.000, não sei das quantas, e lá ele descobre que a humanidade se dividiu, que a raça humana se dividiu em duas espécies. Nós temos, de um lado, os humanos, que são os Elóis, né, os Elóis que vivem na superfície, e também, lá no subsolo, nós temos os Morlocks que vivem atrelados às máquinas e que, durante o momento do dia, eles vão lá e acabam capturando os Elóis para levar também para o subterrâneo. Então o que está presente aí na Máquina do Tempo é uma crítica feroz do H.G. Wells a isso. A crítica de que? Olha a situação dos pobres. Olha a situação dos pobres nas fábricas inglesas. Se nada for feito, olha o que vai acontecer. Então, o H.G. Wells ele extrapolava. A ficção científica do H.G. Wells sempre trabalhava na linha da extrapolação. Ele exagerava, vamos dizer assim, nos efeitos para mostrar que no futuro, se nada for feito aqui, os pobres vão virar canibais, vão virar seres que vivem como topeiras no fundo da terra e por aí vai. Isso é muito legal de a gente observar. Eu até conto essa história em sala de aula, que foi o seguinte, da luz elétrica, né? A gente está falando de contexto de ciência. A luz elétrica foi a desgraça do pobre. Por quê? Porque antigamente, no começo da Revolução Industrial, o que você tinha os pobres trabalhavam na fábrica, beleza. Ia chegando no final da tarde, cadê a iluminação? Então, acabou que não dava mais jeito para iluminar, era perigoso manter tochas acesas, dispensava o pobre. Quando inventaram a luz elétrica, aí danou-se tudo, acabou, porque o pobre começou a trabalhar 14, 16 horas nas fábricas, 18 horas nas fábricas. Porque não tinha mais limite, você conseguia até simular o dia por conta da luz elétrica, então o pobre ficava ali. Vamos lembrar que nessa época, por conta até desses abusos, que começou a aparecer os sindicatos que foi estabelecer limites de horas para as pessoas trabalharem. Isso é observar, por exemplo, se você olhar os quadros de antigamente,
você vai ver o seguinte: antigamente, se você era rico, isso quer dizer o quê? Que se você era rico, você era branquelo. Olha os quadros de antigamente do século XIX, século XVIII. Então o povo é branquelo demais. Por quê? Porque pobre andava bronzeado. Porque pobre ficava lá quebrando pedra embaixo do sol, quebrava pedra nas minas, procurando lima ali. Então pobre, exposição ao sol, vivia bronzeado, vivia queimado do sol. Aí o que aconteceu? Inventaram a luz elétrica. O que aconteceu? O pobre foi para dentro da fábrica e o rico foi poder desfrutar das riquezas fornecidas pela Revolução Industrial. Então começou a ir para o campo, para curtir piqueniques, casas de praia e por aí vai. Então o pobre que ficou dentro das fábricas começou a ficar branquelo, né? E os ricos começaram a ficar bronzeados. E aí isso perdura até hoje. Hoje em dia você parece bronzeado, porra, tá curtindo a vida, nem tá com tudo, nem tá rico. Então, beleza. Porque agora você tá curtindo aí. E o pobre, miserento, só fica no trem, na fábrica, no escritório, é tudo branquelo. Fica tudo parece um Smurf. Tão azul, chega a ficar azul. Então é nesse contexto aí que a gente está falando de Revolução Industrial, é que o H.G. Wells vai apresentar as possibilidades e também um olhar crítico em relação aos rumos da sociedade industrial, tá? O André Maria está falando aqui, os primeiros homens da Lua, os primeiros homens da Lua, Wells talvez atualize a obra do Verne, colocando o meio de comunicação, o rádio, na expedição. E essa colocação até do André Maria me fez até lembrar de uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, é dessa questão do embate, né? De uma embate pacífico, né, entre o H.G. Wells e o Júlio Verne. Júlio Verne, quando o H.G. Wells começou a escrever, o Júlio Verne já escrevia ficção científica há 30 anos. Então já era um veterano. E uma coisa assim que marcava muito as obras do Júlio Verne é que o Júlio Verne tinha um cuidado extremo com a descrição dos elementos científicos na obra dele. Então, se ele escreve lá sobre as 20 mil léguas submarinas, então ele quer mostrar como é que o submarino Nautilus funciona. Se é a volta ao mundo em 80 dias, ele vai mostrar como, se você levar ao limite da ciência que existe naquela época, você conseguiria dar a volta ao mundo em 80 dias. Então, o Júlio Verne tinha muita preocupação com isso, em dar plausibilidade científica na obra dele. E o H.G. Wells? O H.G. Wells já seguia uma outra linha. Ele mesmo falava, o H.G. Wells, que a linha dele era mais vinculada a Mary Shelley, mais vinculada, ou seja, à imaginação. Ele não estava tão preocupado com a plausibilidade científica. Mas vamos lembrar, lá no Frankenstein, a Mary Shelley dá detalhes como é que o Frankenstein cria a criatura? Não fala, né? Ele fala que infundiu uma centelha de ser e tal, e o bicho começou a andar. E o H.G. Wells também. O H.G. Wells explica de fato como é que ele faz com que, por exemplo, um homem fique invisível dentro das possibilidades científicas do século XIX. Não, o H.G. Wells inventa uma teoria lá, não, você vai refletir a luz e tal, beleza, mas não dá detalhes sobre isso. A mesma coisa também da máquina do tempo. O Júlio Verne se ressentia até do fato que o H.G. Wells nem sequer botava nome nas máquinas dele. Essa máquina do tempo aí, da obra, nem nome tem. Então o Júlio Verne não botava lá os nomes, os Nautilus e tudo mais. Então que chegamos na famosa frase que o Júlio Verne falou, que eu faço ficção e ele inventa. Que o H.G. Wells ele inventava as coisas, né? Mas são polêmicas de escritores. Por isso até eu vou falar até disso nessa semana, sobre ficção científica soft, ficção científica hard, quando o Júlio Verne é apontado como assim, um dos precursores da ficção científica soft, que tem muita preocupação com a plausibilidade científica, enquanto o H.G. Wells ele está mais vinculado à ficção científica soft, que está mais preocupado em discutir questões humanas, e abordar outros elementos não diretamente ligados às ciências exatas, né? Mas
uma questão, é indiscutivelmente a importância tanto de Júlio Verne quanto H.G. Wells para a ficção científica, tá? Então, eu estou falando aqui do H.G. Wells, ele fornece o elemento chave para a gente avançar mais um pouco, né, para mostrar essa presença da ficção científica nas Ilhas Britânicas, que foi o seguinte: o Júlio Verne, ele tinha dentre as várias obras dele, ele também escrevia várias utopias. Só que as utopias do Júlio Verne, as utopias do H.G. Wells, se você olhar por uma determinada perspectiva, você vai ver claros elementos que depois seriam explorados pela distopia. Porque, por exemplo, nas utopias do H.G. Wells, ele dizia que tinha que ter uma casta de pessoas para governar, que em uma obra dele ele chama de samurais. E essas pessoas regulariam até mesmo o sexo dos habitantes daquele mundo. Então, de forma que o racionalismo fosse aplicado na sociedade, se teria necessidade de que o ser humano abrisse mão da sua governância para uma casta de eleitos que aplicariam a razão no fortalecimento da sociedade. O que aconteceu é que, quando as obras de H.G. Wells eram publicadas na Rússia, o editor de lá, o editor do H.G. Wells na Rússia, Eugênio Zamyatin, percebeu essas contradições das obras de H.G. Wells, essas coisas utópicas, e ele acabou escrevendo uma distopia, que foi a distopia Nós, que eu já falei lá na live sobre utopia e distopia, mas que essa obra Nós acabou que forneceu todo o cenário que depois seria explorado por esses dois homens aqui, que são o George Orwell e também o Aldous Huxley, que são os autores. O Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, romance de 1932, e o George Orwell, autor de 1984. Então essas duas obras, tanto Admirável Mundo Novo quanto o 1984 do George Orwell, elas são herdeiras, elas se alinham com o Nós do Eugênio Zamyatin, que vocês estão vendo aí na tela, como sendo as primeiras distopias. Boa parte, até hoje, muito difícil você escrever uma distopia nos dias de hoje, nos jogos vorazes da vida, sem remeter direto ou indiretamente tanto ao Nós, como também no Admirável Mundo Novo, como também no 1984 do George Orwell. Isso é muito significativo, porque essas obras, gente, elas nascem no contexto de quê? Elas nascem no contexto do entre guerras mundiais. Deixa eu beber uma água aqui. Quando a gente vai ver que países foram destruídos. A Primeira Guerra Mundial, eu sempre gosto de destacar isso. A gente está acostumado muito com a Segunda Guerra Mundial, número de mortos da Segunda Guerra Mundial e tal. Mas, gente, em termos de traumas, a Primeira Guerra Mundial foi muito mais traumática do que a Segunda Guerra Mundial. E por que isso? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, o último conflito, tinha 50 anos que não havia um conflito grande que envolvesse grandes nações. As grandes nações europeias. Houve os conflitos na Coreia, mas assim, a última grandes guerras, grandes batalhas mesmo, tinha sido lá em 1815, 1816, lá com as guerras napoleônicas. Ou seja, 100 anos antes. E como é que era praticada as guerras lá na época do Napoleão? Vocês lembram disso aí? Vocês já viram isso em filme. O povo vinha todo arrumadinho, de farda, vinham na frente, carregando a bandeirinha, vinham os cavalos puxando os canhões, você dava um tiro, tu levava meia hora para poder dar outro tiro, tu tinha que colocar a baioneta, botava a bala, apertava, colocava a pólvora para dar outro tiro. Então, a diferença para isso, para a Primeira Guerra Mundial, foi drástica. Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para os horrores que iam rolar na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro conflito em que a ciência foi usada para matar.
A ciência foi usada para poder dar fim a vidas humanas. Foi na Primeira Guerra Mundial que a gente teve a estreia da metralhadora, do gás, da mina terrestre, do avião como instrumento bélico também. Então você tem todo esse contexto que inclusive fez até com que até mesmo Santos Dumont se suicidasse por conta de ver o instrumento dele, a invenção dele sendo usada para fins bélicos. Então é muito marcante o impacto quando a gente fala que a distopia nasce. A distopia é produto diretamente dos horrores da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Mas é na Primeira Guerra Mundial que foi mais traumática, porque toda uma geração, os jovens na Primeira Guerra Mundial iam para a guerra, queriam ir para a guerra, porque tinha aquela noção que ninguém morria em guerra. Não, eu vou lá, vou dar uns tiros lá, vou voltar a ganhar uma medalha, fazer bonito para as meninas. Então, mas porque não tinha noção do que era uma guerra. Porra, tinha muito tempo que não tinha tido uma guerra. Então, vamos lá, o que aconteceu? Voltaram, não apenas física, mas também psicologicamente destruídas. Então, toda uma geração se perdeu, isso inaugurou isso impactou diretamente a literatura, chamada também de geração perdida, que resultou também na ascensão de governos totalitários. Por quê? Com as economias destruídas na Primeira Guerra Mundial, as sociedades sempre vão procurar bodes expiatórios e também vão procurar heróis políticos messiânicos que acham que vão trazer a solução para os problemas da sociedade. Então, não é à toa que nós tivemos a ascensão de Mussolini, a ascensão de Mussolini na Itália, a ascensão de Hitler também na Alemanha, que acabou refletindo esse contexto, esse desencanto da classe média nesses lugares com os rumos da sociedade. Então isso aí acabou fomentando o surgimento de governos que depois se tornariam totalitários, na Rússia também, que acabou provocando o quê? Se alinharam, os escritores sempre alinhados com seus zeitgeist, né? No caso particularmente do George Orwell, que era um crítico feroz aos rumos que a Inglaterra estava tomando enquanto aliada dos soviéticos, acabou escrevendo obras como Revolução dos Bichos e o 1984. Já o Aldous Huxley, por sua vez, já vai criticar esse tecnocismo, essa dependência da sociedade em relação aos produtos da ciência, né? Em que nós temos no Admirável Mundo Novo a aplicação da ciência diretamente na confecção do ser humano, quando o ser humano é fabricado de acordo com a função que ele vai ocupar na sociedade. Vai ser dirigente? Vai ser chefe? Então toma mais insumo na tua cabeça desde que você é feto para você ser mais inteligente. Vai ser peão? Vai trabalhar lá no chão da fábrica? Então recebe menos insumo na gestação ainda, porque vai pensar para quê? Então toma, tira esse negócio da cabeça. Então, a mesma coisa. No 1984 a gente vai ter o suprassumo dos governos, né, que é a manipulação da verdade, a manipulação do passado, a manipulação da própria linguagem para servir. Então a gente tem aí war is peace, ou seja, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então a gente... realidades que inclusive, infelizmente, a gente vê bem no Brasil, nessa questão de manipulação de informações e tudo mais. Então, mais uma vez aqui, a gente vê essa liderança da Inglaterra que sofreu muito, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, que acabou fomentando, acabou despertando a sensibilidade dos escritores para o surgimento de obras como o Admirável Mundo Novo e o Brave New World, certo? Pergunta, gente, já que eu estou entrando aqui já no século XX. Não? Então beleza, vou avançando aqui, tá? Estou falando de distopia. Qual é a próxima distopia que tem que aparecer aqui? Vocês lembram? Qual é a próxima distopia? Quando você pensa em distopia,
Você lembra de Nós, você lembra de Admirável Mundo Novo, você lembra de o 1984. Então vamos lembrar aqui também de Laranja Mecânica, grande obra do Burgs. O Demaria está falando aqui, 1984 era uma forma de criticar o ano corrente em que foi criado, 1948. E engraçado, André, que aliás a própria obra, o George Orwell fez tanta questão, fez tanto para a obra ser publicada em 1948, né, por isso que ele batizou colocou a obra de 1984, mas acabou que deu ruim, a obra só foi sair em 49. Então, mas beleza, mas o que vale é a intenção, e a obra acabou ficando em 1984 com uma crítica a 1948, tá? Então, no caso, falando dessas obras, a próxima obra inglesa aqui no campo das distopias é lembrar da Laranja Mecânica. Dona Raquel Costa lembrou muito bem do Fahrenheit 451. Poderia falar aqui, Dona Raquel, do Fahrenheit 451, só que Fahrenheit 451 é do Bradbury, obra de 1953, tá lá na literatura americana, né? Depois de fazer uma live sobre isso, ficção científica americana, mas tá lá. Então, mas quando a gente falar no contexto inglês, então a gente vem lembrar do Fahrenheit, do Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Laranja Mecânica, que é uma obra muito polêmica, porque ela discute essa questão do livre-arbítrio. Então, quando você lê Laranja Mecânica, é muito engraçado isso, porque inevitavelmente, apesar de toda a merda que o Alex faz, você sente assim um alinhamento com ele, você acaba tendo uma simpatia com as ações dele, considerando a sociedade em que ele vive, né? E aí a gente chega no ponto que isso é muito bem retratado no filme do Stanley Kubrick, de mesmo nome, onde nós temos aí o Alex sendo submetido a uma experiência para civilizar, para domesticar, para educar ele, né? E daí é uma discussão, será que realmente o governo tem direito de fazer isso? Qual é o limite que um governo tem para suas ações junto aos indivíduos daquela sociedade, independente do que a sociedade, o que esses indivíduos causam à sociedade, qual é o limite que o governo pode fazer em relação. Lembrar, outra coisa também que é muito significativa, é que o Laranja Mecânica já vai ser escrito em um contexto dos anos 60, um contexto que começa toda uma contestação do sistema, tá? Os anos 60 e 70 são muito marcados por essa contestação do sistema, e o Laranja Mecânica reflete muito bem isso. E na ficção científica a gente vai ver o ponto alto dessa contestação é aqui, com esse senhorzinho aí, na época um dos grandes figuras-chave da ficção científica, que é o Michael Moorcock. Michael Moorcock, que ele, de certa forma, capitaneou o que veio a ser conhecido como a New Wave, a nova onda da ficção científica. Michael Moorcock. Michael Moorcock, eu sempre estou falando aí nos vídeos do Fantástico Cursos, Michael Moorcock foi o criador do termo espada e feitiçaria, ou seja, ele tem seu papel, sua importância também na fantasia, na espada e feitiçaria, é o criador do anti-herói Eric de Menibonnet, e no campo da ficção científica também, ele está sempre aí nas bocas, quando a partir de 1964 ele se tornou editor da revista New Worlds. Revista essa que acabou dando uma nova roupagem à ficção científica por trazer temáticas mais humanistas, temáticas até mesmo mais psicodélicas à ficção científica, com a abordagem de elementos como a linguística, a psicologia, a história e tudo isso. Então é muito legal observar isso, porque antes da New Wave, vamos colocar assim, né,
a ficção científica é muito marcada por o que a gente chama de ficção científica hard, ou seja, muita ênfase em narrativas pautadas nas chamadas ciências duras, física, matemática e afins. Mas com Michael Moorcock e outros escritores que, como editor, ele valorizava, como o John Brunner, como o J.G. Ballard, como o Brian Aldiss também. Então ele incentivou vários escritores a buscarem novos caminhos para a ficção científica. Uma ficção científica que não se preocupasse não apenas com a forma, apenas com as histórias, mas também com o estilo, para caprichar na retórica, caprichar na forma de escrever. Antes a ficção científica estava muito preocupada com o conteúdo. Beleza, mas vamos dar uma aprimorada nesse conteúdo, com mais estilo, com mais verve. Então é isso que são as principais colocações, os principais legados do Michael Moorcock nessa pegada da New Wave. E é claro, mais uma vez, a New Wave vai se alinhar com todo esse momento dos anos 60, anos 70, em que na sociedade inglesa, eu falei isso até no vídeo aí do que é punk, né? No primeiro vídeo aí da série Mundo Punk. Esse é o momento também que o punk vai nascer. O movimento punk, final dos anos 60, começo dos anos 70, toda uma contestação de uma juventude que está descrente, que está cética com os rumos da sociedade. Então, é por conta disso aí mesmo que se cria toda uma rebeldia ao sistema. Isso vai ser incorporado na ficção científica, trazendo um olhar humano, um olhar da linguística, por exemplo, um olhar da psicologia nas narrativas de ficção científica, né? New Wave, nome esse que herda lá do cinema francês, do Nouvelle Vague, onde também você tinha experimentações e rompimentos com uma tradição que veio anterior, tá? E é nisso que a gente já chegando já ao final do século XX com essas obras do Michael Moorcock. Deixa eu ver aqui as perguntas da galera. As perguntas aqui que a Raquel está comentando. Antes disso tem o André Maria. Deixa eu passar aqui um pouquinho mais para cima. Vai que eu perdi alguma coisa. O André Maria está falando. A ficção científica britânica, europeia no geral, talvez, dá para se dizer que é mais madura do que a americana. Creio que isso fica mais evidente no cinema. O André, eu entendo a sua percepção, mas é porque é o seguinte, não é nem questão de ser mais madura. A ficção científica americana é mais otimista. Ela sempre foi mais otimista do que em relação à ficção científica inglesa, por exemplo. Porque isso vai muito do lugar da ciência na sociedade americana. Os Estados Unidos, desde o seu nascimento, desde lá dos puritanos, ela sempre foi pautada pelo conhecimento. Ela sempre foi uma nação voltada para o futuro. E quando a ficção científica, não é à toa que recebeu esse nome lá, né, nos Estados Unidos, quando a ficção científica chega com força na América, por meio das revistas Pulp, lá com o Gernsback, a Amazing Stories, ela já chega para justamente ser um modelo para a juventude. Vamos transformar a América por meio da ciência. Então, a ciência sempre foi vista como uma coisa benéfica, uma coisa que vai levar a humanidade para uma nova era dourada. No próprio Fahrenheit 451 você vê isso. Ao contrário das distopias inglesas, que sempre terminam com o protagonista levando tiro, porrada e bomba. Lembra aí do final do 1984, do Admirável Mundo Novo. No final do Fahrenheit 451 você tem um quê de esperança, representado lá nos Homens Livres. Não vou falar demais para não dar spoiler para quem nunca leu Fahrenheit 451, mas a sua percepção está correta. Mas não é questão de que uma é mais madura que a outra. Os americanos, a ficção científica americana sempre foi um quê mais otimista do que a inglesa. Os ingleses sempre foram mais críticos em relação aos rumos da ciência, tá? Outra coisa, a Raquel está falando, tenho vontade de ler Laranja Mecânica, mas dá aflição só de ouvir as resenhas. Eita, mas resista, Raquel, resiste que vale a pena, uma outra linguagem, é muito interessante. A Raquel, vamos entrar mais em obras voltadas para a ética. Isso aí mesmo, Raquel. Falar dessas questões de
distopia passar por essas questões da ética. O André Maria está falando, nos Estados Unidos havia muita... Deixa eu colocar aqui as perguntas de vocês aqui no meu rosto. Passar aqui. Botar aqui. Cadê a galera? Deixa eu botar aqui. Conectar mais uma vez. Para ver vocês aqui no meu rosto. Os fantásticos e fantásticas. Agora sim. Beleza. Então, tá falando aqui. O André Maria, nos Estados Unidos havia muita aquela ficção de matinê, enquanto os europeus levavam as coisas mais a sério. Então, exatamente. Então, lembrar, Flash Gordon, Bucky Rogers, todos são heróis das matinês, gente. Todos os heróis que faziam o quê? Tipicamente americano. Vou lá defender, vou lá levar civilização para aquele lugar, vou defender, no caso do Flash Gordon, vou defender a Terra contra o Imperador Ming, que não à toa era asiático, né? Então, tinha toda essa questão. Então, o americano sempre tinha essa coisa. Mas, vamos lá, mais para frente, tá? Dona Lu Evans, grande Dona Lu Evans está aí na área Nebula, Fantastic Literature. Vamos levar em consideração que os ingleses americanos tinham, não estou vendo aqui o finalzinho da pergunta da Dona Lu, uma cultura diferente. Essa diferente reflete na literatura. Exatamente, Lu. São diferenças culturais que acabam imprimindo olhares diferentes sobre a literatura, tá? O Demigima está falando aqui, políticos messiânicos. Que momento, exatamente. Então, falei aqui do percurso. Caraca, hein, já cobri bastante tempo, hein? Então, chegamos aqui então ao nosso prezado século XXI. Falei aqui do Michael Moorcock no final do século XX. E falar do século XXI, destaque, poderia falar de vários escritores, mas para poder pegar um que é muito representativo, escolhi aqui o seu China Miéville. China Miéville, que é um escritor que precisa chegar mais aqui no nosso Brasil. Temos, se não me engano, temos 3 obras apenas do China Miéville publicadas. É o Rei Rato, foi publicado. O outro livro é esse Estação Perdido, que foi publicado pela editora Boitempo. E também, acabei que passei aqui, A Cidade. Então, o China Miéville, grande nome, tem essa cara aí, parece um punk, né? Um punk rebelde. O China Miéville, os grandes nomes da ficção científica contemporânea, que vem imprimindo novos olhares sobre a ficção científica. Então, no Brasil, o que tem mais disponível é o Cidade a Cidade, que é um espetáculo onde nós temos o quê? Se você até tentar categorizar o China Miéville, o que é? Ficção científica? É fantasia? É mais ou menos a mesma questão, a mesma problemática a respeito do Neil Gaiman. Que, inclusive, Neil Gaiman é um grande entusiasta também do trabalho do China Miéville. Neil Gaiman considera o China Miéville uma das principais vozes do fantástico contemporâneo. Então é muito difícil classificar a obra do China Miéville. Ele é fantasia, ele é horror, ele é ficção científica, mas é por isso mesmo que hoje se costuma ligar mais ele ao que se convencionou chamar de New Weird. New Weird, que eu já falei também aí no Fantástico Cursos, tem vídeo aí na descrição do vídeo para você entender o que é New Weird. New Weird que basicamente, para a gente só ajudar a gente a entender as obras do homem aqui, o New Weird trabalha muito com a questão, por exemplo, da cidade. A cidade tem importância crucial no New Weird, além da questão também do corpo humano, o corpo humano mutilado, deformado. A cidade ocupa um lugar muito grande dentro do New Weird, tá? Quase como sendo um personagem. Isso a gente vê representado aí, por exemplo, na Cidade a Cidade, que foi um dos romances do China Miéville. E o que a gente tem aí? A gente vê muita influência também do Kafka no China Miéville, nessa questão dos absurdos da modernidade. Nesse aí, da Cidade a Cidade, você tem uma investigação policial que se passa numa cidade, a cidade de Bescas, se não me engano, nunca lembro o raio do nome da cidade. E o que é interessante é o seguinte: existem 2 cidades que habitam no mesmo espaço, no mesmo lugar geográfico, mas elas têm convivências
no mesmo lugar. Então, por exemplo, se você tem no mesmo lugar você tem habitantes do país de Baskel e você tem os habitantes do país da cidade de Ulquara. Então são duas cidades que habitam o mesmo lugar, mas que um não pode interferir no outro. Então, se você está na mesma rua, o crime está acontecendo. Você tem que saber, o crime está acontecendo em Basques ou então em Ulquara. Então você não pode nem sequer olhar, você tem que desver as pessoas. Você vive numa cidade, você não pode nem mesmo, a pessoa está ao teu lado, mas você não pode vê-la, porque ela não ela pertence a outra cidade, é uma outra legislação. Então é nessa doideira, esse roteiro aí do Charlie Melville, que muito traz à mente os absurdos kafkianos, que vai trabalhar o enredo aí da Cidade a Cidade. Eu gosto sempre de pensar que é um romance no ar, misturado com Kafka. Vale a pena ler A Cidade a Cidade. É o outro romance dele, que também, inclusive, é o romance que alguns consideram como um dos marcos do New Age, é esse aí, que é o Estação Perdido. Estação Perdido, onde nós temos a cidade, oh meu Deus do céu, como é que é o nome da cidade do Estação Perdido, que eu esqueci? É Nova... não vou me lembrar agora não, mas é uma cidade também pulsante, é uma cidade com muita vida, onde nós temos criaturas de toda sorte. E é muito interessante que o Charlie Melville, ele nunca fala que são alienígenas, mas você tem seres humanos convivendo, por exemplo, com pessoas que têm cabeça de inseto, tem outras pessoas também que foram desfeitas, por conta de subversões que elas cometem na sociedade. É um romance que também é muito interessante, o que também traz essa questão da manipulação, da deformação do corpo, que é muito caro ao New Age, e também traz a cidade como um personagem à parte. Deixa eu ver aqui os comentários, o pessoal está comentando aqui, o Alex Fergues, que o Charlie Melville tem cara de monge do cyberpunk, monge punk do futuro nessa foto aí. Então, Alessandra Rocha, New Age é vida. Só aí, Charlie Melville, a cidade tem uma cena de perseguição sensacional. Exatamente. O André Maria está falando assim, em algumas mídias ainda é muito palpável a influência inglesa. Nos quadrinhos ainda é muito difícil desvincular dos preceitos da invasão britânica corrida nos anos 80. Exatamente. Então toda essa galera aí, Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison e tantos outros que foram levar as doideiras deles lá para os Estados Unidos em obras como O Homem Animal, o Watchmen, o Sandman e tantas outras. Então realmente você está certo, André, que ainda é muito palpável. Inclusive a indústria dos quadrinhos não conseguiu ainda inovar, ainda está agarrada naqueles preceitos lá da invasão britânica dos anos 80. Vê aí que toda hora querem revitalizar o Watchmen, ninguém aparece com umas ideias novas. Sandman também volta. Então cadê as ideias novas, meu povo? Então é disso. Então a gente está falando aqui, falei do China Melville, apresentar também aqui as outras obras dele. Então você está vendo aí, ó, lá no começo, a primeira aqui, ó, a primeira que é o Rei Rato, King Rat, ali saiu no Brasil. A segunda também, que está ali, que é o Estação Perdido, também saiu no Brasil pela Boitempo. E a cidade que está bem abaixo aí do Estação Perdido. Mas as outras aí, que inclusive fazem parte desse mundo aí do Estação Perdido, tem que sair no Brasil. O Iron Consul, o Conselho de Ferro, The Scar e tantas outras. É um escritor que realmente fica a dica aí para as editoras brasileiras lançar mais coisa aí do Charlie Melville no Brasil, né? Cadê os editores? Então, gente, perguntas? Não? Perguntinhas? Deixa eu colocar aqui também desde já, me arrumar aqui no Zap. Cadê? Deixa eu botar aqui a telinha do Zap para eu poder já ficar de olho aqui nas perguntas de vocês. Então agora é o momento.
meu povo fantástico, caso você queira mandar uma pergunta fantástica aí para a gente poder ouvir seu áudio, então lembra, fala seu nome, da onde você está falando e também uma perguntinha básica de 30 segundos, 30 segundinhos para a gente poder ouvir. Beleza? Então chegamos aqui, fiz um percurso enquanto eu estou falando, enquanto eu estou aqui aguardando as perguntas de vocês. Deixa eu até ficar aqui de olho no WhatsApp para poder já ficar de olho, para não perder as perguntas de vocês. Daí ó, 64 98415 9876, aguardando as perguntas. Então, só para lembrar que se falasse de 1516 até 2016, se não me engano, até o Cidade a Cidade de 2009, uma coisa assim. Ou Cidade a Cidade, uma coisa assim. Então a gente está falando aí de 500 anos que eu cobri aqui na live sobre a ficção científica na cultura inglesa, né? Então a gente pegar lá desde lá da Utopia do Thomas More até aqui as doideiras New Weirds do China Millville. Então são 500 anos abarcados aqui nessa live. De uma outra coisa também que eu tinha que falar enquanto estou aguardando as perguntas de vocês é falar o seguinte, além, para quem chegou depois, lembrar, na semana que vem não tem live fantástica porque eu vou estar coordenando um simpósio lá na Bralic, lá na Universidade Federal de Uberlândia. Vai ter o simpósio da Associação Brasileira de Literatura Comparada. Eu estou coordenando um simpósio junto com os professores Fernando Monteiro Barros, o Claudio Zanini. Lembra do Claudio Zanini, da live aí sobre os slashers? Então, vou estar lá coordenando com ele, também com o professor Júlio França, grande pesquisador do gótico. Vamos estar todos lá coordenando um simpósio sobre decadentismo, simbolismo e gótico. Então, eu não vou estar aqui na semana que vem, então sexta que vem não tem live fantástica, beleza? Já estou com umas perguntas aqui, hein? Tem umas perguntas aparecendo aqui, ou não. Aqui, então tem uma pergunta, alguém mandou uma pergunta aqui, não, é o André Maria. O André Maria está mandando uma pergunta e disse que não vai mandar no áudio porque o negócio lá está barulhento. Ele estava falando o seguinte, pode falar um pouco sobre a British Science Fiction Association, que fomentava a criação e apreciação da ficção científica, que teve como presidente pessoas do calibre de Brian Aldiss e o Arthur C. Clarke. Isso é muito interessante, André, porque como você mesmo colocou, né? O importante é o seguinte, é que a gente vai observar nesse período aí, até por conta da British Science Fiction Association, que a gente aumentou bastante esse diálogo entre a ficção científica inglesa e a ficção científica americana, tá? Que aí começa até mesmo uma certa oxigenação da ficção científica americana. Oxigenação no sentido de que ela começou a trazer novos ares, né? Começou a trazer também novos olhares. A ficção científica, isso é uma coisa até que o Adam Roberts comenta no livro, né? Uma história da ficção científica, livro novo que acabou de sair, onde ele comenta que a ficção científica inglesa acabou revigorando a ficção científica americana, porque quando chegou mais ou menos nos anos 60, já estava aquela mesma pasmaceira. Então, muito desse diálogo que foi fomentado também pela British Association teve repercussão na ficção científica americana, nessa proposição de novos olhares, para sair daquela mesmice que a ficção científica americana acabou caindo por volta do começo dos anos 60 e 70, depois da chamada Golden Age da Science Fiction, certo? Pergunta, gente. Hoje o pessoal está meio tímido para mandar pergunta. Não? Tranquilidade? Deixa eu ver aqui, também tem umas perguntas aqui. A Raquel está falando, ainda é, deixa eu botar a Raquel aqui no meu rosto. A Raquel é tão difícil aparecer aqui, a Raquel às vezes some, né? Negócio é aprender inglês e ir atrás das obras no idioma original para ter acesso às obras mais relevantes. Eita nós, dona Raquel. Aprender inglês sempre é bom, dona Raquel, para poder você ter acesso a tantas coisas aí, séries também de TV.
O Adriano Rui lembrando, o Alan Moore construiu uma sociedade opressora em V de Vingança, exatamente, que é resultado ao V de Vingança do que ele observava em relação ao governo da Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, quem viveu nos anos 80 lembra da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan. Margaret Thatcher que vem, é nisso que eu falei, uma resposta de setores mais conservadores da sociedade para poder colocar ordem na casa. Então, essa balbúrdia dos anos 60 e 70 acabou que promoveu a ascensão da Margaret Thatcher, que basicamente foi um governo que fechou fábricas, deixou muita gente desempregada nesse contexto de neoliberalismo. E é contra isso que o Alan Moore foi e escreveu a sociedade opressora dele, do V de Vingança. Muito bem lembrado, Adriano. O Arx Fergues está perguntando o seguinte: em que medida podemos dizer que à medida que surgem novas literaturas, algumas dessas ficções ficam ou chegam ao nível complexo? Ainda assim podemos incluir no campo dentro da ficção especulativa. Com certeza, Alex. Se você, por exemplo, considerar o Weird, que nasce no século XIX, nasce no contexto inglês também, né? Eu não falei aqui porque eu estou falando de ficção científica, mas vou falar dele na live de Gótico. Então, você considerar o Weird, ele nasce lá no final do século XIX e ele vai se mesclando com outras narrativas, com a literatura sobrenatural do final, e o Weird vai passar para a América, onde vai ganhar um impulso muito grande por meio do Lovecraft, por meio do Robert Bloch, do Robert Howard, e vai ganhando corpo. Então, sim, a literatura ela nasce e se desenvolve. O Weird evoluiu para o New Weird. Ainda tem o Weird hoje, o Weird Fiction? Tem, mas ao mesmo tempo que ela se mantém, ela também evoluiu paralelo com o New Weird, até mesmo com outras pegadas, certo? E lembrar também, né, Alexis, uma literatura, ela cria suas bases a partir do momento em que um corpo de escritores cria um corpo de obras que acabam sendo representativas e dão forma àquele gênero. Se não, se apenas um cria, acaba que essa nova literatura, vamos dizer assim, ela não cria raízes. O quanto a gente pode o Stefan está perguntando o quanto a gente pode se distanciar da nossa base epistemológica, a Terra, ou nossa própria composição social, para compor uma ficção científica. Então, essa é uma questão muito interessante, Stefan, porque é o seguinte, a gente pode traduzir como o seguinte: o quanto de ciência você precisa ter para criar uma ficção científica. No Brasil, por exemplo, por que a ficção científica não criou raízes? Se você pensar no início do século XX da América, no início do século XX no Brasil, qual foi a diferença? Então isso tem um ponto de muito debate. Então, por exemplo, para pesquisadores como Braulio Tavares, ele fala que o que faltou no Brasil foi uma era pulp, faltou uma grande obra, uma obra que gerou novos escritores em cima daquela obra, certo? Ou seja, uma obra que foi tão influente que acabou gerando imitações, vamos dizer assim, acabou gerando continuações, acabou gerando escritores. Então a gente não teve isso no Brasil. Essa é uma da visão do Braulio Tavares. Particularmente, isso até foi objeto do meu doutorado, que eu falei que a gente teve uma ficção científica no Brasil no começo do século XX, só que ela acabou com uma ciência no Brasil. Ela exerceu impacto aqui no Brasil, não de uma forma positiva, mas sim de uma forma que despertou a desconfiança das massas. Acabou que a ficção científica no Brasil ela acabou tomando um caminho muito parecido com a que a gente chama de ciência gótica. Ciência gótica são narrativas em que a ciência é apresentada quase como um elemento sobrenatural, né? Ou seja, a ciência ela ocupa o lugar
que o fantasma ocupava antes, por exemplo. Então é muito comum na ficção científica do Brasil do começo do século XX você ter esse tipo de coisa. É uma ficção mais sinistra, tá? O que indica que não tem essa mesma visão redentora, alegre das revistas pulp americanas. O Ané Maria, os ingleses levam mais a sério a ficção científica. O próprio tratamento que algumas obras têm faz o gênio por lá parecer menos marginal. Olha, o André, eu diria até que nem tanto. Eu vejo que muito aí também da presença do cinema, né? O cinema, a gente sempre associa muito, o cinema americano teve um grande impacto nessa questão de fazer uma ficção científica mais palatável, tá? Ao mesmo tempo, também na literatura, lembrar que o Hugo Gernsback, que criou o termo ficção científica e tudo mais, ele sempre procurou fazer uma ficção, uma narrativa que era mais assim para estimular uma nova geração a criar produtos, criar invenções. Então isso ficava muito... O que acarretava é que as narrativas de ficção científica eram muito pueris, muito bobinhas, muito assim, muito imaturas, tá? Muito empolgantes, muito alegres, beleza, mas assim não tinha uma profundidade narrativa. Enquanto os ingleses, a ficção científica inglesa, sempre foi mais densa, tá? Então não diria nem que leva mais a sério uma coisa ou outra. Eu acho que é porque cada uma se inseriu no momento cultural específico dentro das suas sociedades. Tem uma pergunta aqui no chat que é da Dona Raquel Costa, certo? Então deixa eu botar aqui minha telinha aqui do Zap Zap para eu poder ouvir a Raquel. Deixa eu colocar aqui o logo e aí vamos ouvir aqui o que a Dona Raquel tem para nos dizer. Oi, professor, aqui é a Raquel. Na sua opinião, qual é o futuro da ficção científica? Quais são os rumos que ela deve tomar a partir de agora? Perfeito, Raquel, excelente pergunta. O que se vê hoje, Raquel, muito é o seguinte: a ficção científica ela está se mesclando, ela está dialogando, ela está estabelecendo umas fronteiras com outras expressões. Então, por exemplo, o escritor Bruce Sterling, que tem papel-chave aí no Cyberpunk, lá nos anos 90, ele colocou a ideia do Sleep Stream. Sleep de escorregar, né? Que escorrega. Essa que é a ideia, de que é uma ficção científica que ela acaba escorregando para dialogar com outras formas. Então, por exemplo, se você uma ficção científica que dialoga com a fantasia, ou uma ficção científica que dialoga com o horror, então que por vezes até dá cara até de realismo mágico, o nosso realismo mágico latino-americano. Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, até uma obra dos anos 70, como Kindred, da Octavia Butler, é uma obra de 76, mas que já vai aparecendo, já vai mostrando uma nova cara de uma ficção científica. Para quem leu Kindred, da Octavia Butler, no Brasil tem a edição aí da Morro Branco, você vê que é uma ficção científica que não está preocupada em mostrar, dar os detalhes, como é que essa mulher viaja no tempo. Não, está mais preocupada em mostrar as consequências da viagem no tempo, para a formação da identidade dela. Então essa questão de identidade, Raquel, questão do corpo também, os limites do corpo, isso é algo que New Weird trabalha demais também. Esse filme mesmo, Aniquilação, que todo mundo soltou sarrafa, porque a aniquilação não é ficção científica, a aniquilação é New Weird. Então, porque ele trabalha com essa questão do corpo, da transformação do corpo humano. Mas para citar também o caso do Slipstream, também escritores como Robert Bloch, o Conto da Aya, por exemplo, é uma obra Slipstream, porque ela é distopia, consequentemente ela é ficção científica, mas também é uma obra que ela dialoga, por exemplo, com contos de fadas, com fantasia. Então tem diversas passagens na obra onde a Aya, ela fala que ela se sente a Chapeuzinho Vermelho, que está indo para enfrentar o lobo e tal, aquela roupa vermelha da Aya, né?
Então, outros momentos tem um intertexto com o Barba Azul. Então tem muito tem disso. Então a Raquel, a cara hoje da ficção científica é do diálogo com outras expressões do fantástico. O próprio China Miéville é a expressão máxima dessa cara dessa ficção científica que é difícil você colocar na prateleira, você rotular. Uma hora ela pode ficar na fantasia, outra hora ela pode ficar na ficção científica e por aí vai. Tem mais pergunta aqui, deixa eu ver se tem mais pergunta. Não, então beleza, deixa eu voltar aqui para aqui. A Stefan Costa falando, Duna, New Age ou possui algum elemento do mesmo? O Stefan, o Duna vai muito se insere nesse contexto aí que eu estava falando do New Wave, da New Wave, né? A New Wave, até, isso é uma coisa que o Adam Roberts também discute, as narrativas, as obras New Wave, essas obras dos anos 60, 70, elas tinham muito um quê messiânico, um quê de elemento messiânico. O Estranho numa Terra Estranha, Robert Heinlein, também o Duna aí que você está comentando, tem todo esse elemento messiânico que muito se alinha com essa discussão do lugar do indivíduo na sociedade. Ela não é New Age porque ela não é situada num contexto urbano, tá? Mas ela está muito colocada nessa linhagem aí do New Wave. O Adriano Rui, a HQ é extraordinária, destrinça o conceito do steampunk. Exatamente, eu acho que a principal expressão do steampunk em quadrinhos, narrativas gráficas, né, é a Liga Extraordinária do Alan Moore, obra de primeira, uma pesquisa aprofundada do Alan Moore, os pormenorzinhos, que faz isso, né? Ele junta vários personagens num contexto de ficção científica. O steampunk, que é o futuro antecipado no passado, né? Tem vídeo no Fantástico Curso também, só digitar aí Fantástico Cursos steampunk, vocês têm um vídeo aí. Gente, aproximando aí, tá, perguntas finais, o Demis Lima, live de alto nível, estupendo conteúdo, meu amigo, muito obrigado, seu Demis, obrigado pela presença também. Alessandra, eu acho que os elementos que caracterizam a ficção científica estão se deslocando do centro para a periferia da história e se mesclando a outros aspectos. Perfeitamente, Alessandra, você está correta aí nessa visão, né? Até mesmo a própria noção de ciência, o que está se prevalecendo aí? Flávio Reinaldo, podemos comparar a ficção ocidental com oriental? Qual teria melhor qualidade? Flávio, eu vou ficar devendo essa porque eu não conheço a ficção científica do Oriente com conhecimento para poder estabelecer uma comparação. Então, nesse caso, eu vou ficar devendo. Beleza? Pergunta, gente, alguma coisa? 10h36, chegamos lá a 1h30 da live. Perguntas daí sobre esse passeio que nós fizemos lá do começo das Ilhas Britânicas, do Fantástico das Ilhas Britânicas, passando desde lá da utopia de Thomas More, atravessando a ciência iluminista do século XVIII, representado na Laputa, nas viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, né? Quando ele critica a aplicabilidade da ciência, e também na Revolução Industrial, que transformou os rumos daí da sociedade inglesa, transformações essas que a dona Mary Shelley fez questão de sinalizar na obra dela Frankenstein, que foi uma advertência sobre os produtos da ciência. Cuidado com a ciência, porque ela pode se voltar contra você. Ninguém ouviu? Desembocamos na Revolução Industrial, na Londres vitoriana, celebrada pelo H.G. Wells e suas obras, quando ele usou as suas obras para poder verdadeiramente catequizar com a classe média inglesa sobre o lugar dela na sociedade, né? H.G. Wells, pai de várias temáticas da ficção científica de hoje, e que acabou também abrindo as portas, dando as bases para a distopia.
Distopia que surge no contexto da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Ela nasce no contexto do Entre Guerras por meio do Aldous Huxley e do George Orwell, com obras-chave para hoje como o Brave New World, o 1984 e tantas outras obras, que também acabou fomentando nos anos 60 essa crítica à sociedade, aos rumos que a sociedade já estava tomando aí com Laranja Mecânica, e a renovação promovida pelo Michael Moorcock e outros escritores como Brian Aldiss, o Frank Herbert do Duna, com as suas publicações na revista New World. E finalmente, no século XXI, como eu falei, China Millville, representando o que a dona Raquel está falando, que a Alessandro também já observou, e esse diálogo da ficção científica com outras possibilidades narrativas, né? Que a gente vê na Cidade a Cidade, no Estação Perdido, nas outras obras dele. Beleza? Perguntas de a gente no final. A Bruno está dando boa noite. A Lu está falando aqui, live incrível, teve problemas, mas deu para ver. O Demis gostou da correlação com o contexto histórico. Beleza. Sim, o Demis está sempre ocupado do reino da Dinamarca. Sempre disso. Eu vou ter que fazer uma live sobre ficção científica brasileira, né? Mas vou trazer especialistas aqui para conversar, o bate-papo, para ficar mais rico, né? A dona Raquel falando aí, sempre aprendendo muito com essas lives. Que beleza, minha gente. Beleza, fico feliz. E agradeço muitíssimo a presença de vocês até essa hora aí, 10h40 da noite. Depois da semana que vem não vai ter a live, na outra vai ter a live, vai ser com a Ana Lúcia Mered, uma das principais vozes da fantasia brasileira. Ela vai falar, a gente vai bater um papo. A Ana Lúcia, ela também faz muita pesquisa sobre a Idade Média. A gente vai conversar sobre a Idade Média. Então, se você curte a Idade Média, não perca, porque a gente vai discutir como a Idade Média, por que a Idade Média é a Era de Ouro, The Golden Age, da nerdice, tá? Ela que organizou coletâneas como Excalibur, também as coletâneas Magos e Medieval, todos ambientados nesse cenário da Idade Média. Então, não percam, vai ser a live. Deixa eu até olhar aqui na folhinha. É a do dia 3, não, dia 3 é a que eu não estou aqui, é do dia 10. Então, no dia 10, é a live fantástica com a dona Ana Lúcia Mered. A gente vai falar sobre Idade Média. Então, não perca, que vocês vão gostar, que vai ser maneiro. A gente vai tratar das lendas medievais mais influentes. Vai ser muito maneiro, certo? Então, gente, deixa eu colocar vocês aqui no meu rosto para eu poder me despedir de vocês. A galera toda aí, olha o Adriano Rui na área também. Muito obrigado, gente. Obrigado, Adriano Rui. Obrigado, Raquel Oliveira. Obrigado, Demis. Obrigado, Lu Evans, o Bruno Pereira, o Rafael. Salve, professor. Beleza, Rafael. Tô te vendo aí. Flávio Reinaldo. Quem mais está na área? Quem mais apareceu? Dona Alessandra Rocha, sempre gentil aí na live. Demis Lima, Grande Adriano, Stefan Costa, sempre marcando presença também, gente boa. O André Maria, o Alex Ferguês, sempre com perguntas iradas. Quem mais passou por aí? Também estava aqui na área uma Hatman. Olha o Hatman daí. Também o Adriano Rui também. Muito obrigado, minha gente. O Márcio Jung, Franklin Campos, Dona Alessandra Reis, Grande Cadorim, Guilherme Gaspar. Joia, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam, também na terça-feira vai sair o vídeo sobre Dieselpunk. Então, se você curtiu, gosta qual é a diferença, quando acaba o steampunk e quando começa o dieselpunk. E aí você vai observar por quê. Quando uma começa, uma acaba e outra começa. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Não se esqueça de baixar aí, ó. Não se esqueça de baixar o e-book aí das Fases Fantásticas. Tá aí na descrição da live. Também deixei um podcast que eu participei do Formiga Elétrica, lá do canal Formiga Elétrica, do blog Formiga Elétrica. Foi esse podcast sobre distopias. Eles me chamaram lá para participar. Fiz aí também a participação, deixei a descrição aí na live. Beleza? Então, minha gente, despeço-me com a musiquinha de abertura. Uma boa noite para vocês e obrigado.